E aí, pessoal, tudo jóia? Pessoal, nas aulas dessa semana aí, a gente está discutindo com vocês aí sobre essa questão dos nutrientes, né? Da forma dos nutrientes aí no solo, dos processos de absorção, tá? Eu tô aqui nessa lavoura de café, certo? Porque eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre essa questão da nutrição, falando com vocês sobre o aspecto nutricional diretamente aqui na lavoura, né? Aproveitar que a gente está numa época aí agora aí que a gente vai, o período chuvoso vai estar iniciando, né? Na verdade aí a gente espera que as chuvas se estabeleçam realmente aí nesse mês de novembro, né? Que a gente tenha aí um período chuvoso aí bastante adequado para a gente estar trabalhando essa questão da adubação, tá? O destaque que eu queria dar aqui para vocês, pessoal, falando aqui nessa lavoura de café é o seguinte. O período chuvoso é o período, obviamente, no qual todo o manejo nutricional vai estar sendo trabalhado na lavoura. Desde a aplicação lá dos adubos no solo, nitrogênio, fósforo, potássio, até as pulverizações, né, foliares com o uso de micronutrientes. Aí a gente tem lá manganês, o zinco, o boro, que é um nutriente, o boro que é um nutriente também que dá para ser aplicado no solo, onde ele tem o seu efeito, né, até melhor, né, como vou destacar com vocês aqui ainda nesse vídeo, tá certo? Mas inicialmente eu gostaria de falar com vocês sobre 3 elementos muito importantes que a gente tem dentro da nutrição das plantas, que inclusive é o grande ponto onde a gente trabalha a questão da adubação, que são os nutrientes macronutrientes, na verdade primários, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que são os 3 nutrientes que estão aí compondo as formulações dos fertilizantes, basicamente. Como eu já mencionei para vocês lá na nossa videoaula, que a gente falou sobre a forma dos nutrientes do solo, o cálcio e o magnésio, eles já são 2 nutrientes que estão presentes no calcário. Né? Então, nesse momento aqui, a gente parte do princípio seguinte, que a aplicação de calcário ela já foi feita para fim de correção de solo, tá? E que a gente está encontrando o solo agora devidamente corrigido para estar iniciando aí as adubações, na qual a gente vai trabalhar esses 3 nutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio, que estão presentes nas formulações. O enxofre, como eu já citei para vocês, ele está muito presente aí em fertilizantes que a gente aplica no solo, como o super simples, como o sulfato de amônio, né, que inclusive, como eu já citei, o sulfato de amônio, o pessoal aplica ele como uma fonte de nitrogênio, mas na verdade existe uma grande composição dele de enxofre, tá? Através ali do sulfato, né? É uma grande fonte de nitrogênio também através do amônio. Mas, pessoal, eu gostaria só de conversar com vocês dessa importância da gente estar realizando as adubações equilibradas na lavoura pelo seguinte. Como vocês podem observar, ó, essa lavoura aqui, ela tá, não sei se está dando para vocês pegarem bem, eu vou estar mostrando mais de perto aqui, ó, tá? Essa lavoura, vocês estão vendo que as poucas chuvas que ela apresentou, ó, ela já desenvolveu aqui alguns novos ramos, né? E assim como folhas novas, ó. Vocês podem ver aqui no destaque aqui, ó, tá certo? Então, pessoal, o que se espera, na verdade? Que com a chegada do período chuvoso, a gente efetivamente vai estar adubando essas lavouras aqui. E o nitrogênio, ele é um nutriente que é muito responsável para fazer esse desenvolvimento de área foliar, né? Então, essas folhas que vão surgindo aqui, esse crescimento de ramos vigoroso, é muito em função das adubações de nitrogênio. O nitrogênio, que é um nutriente que está obviamente associado com esse crescimento vegetativo da planta, ele é um grande componente aí das proteínas, né, que vão atuar dentro desse metabolismo, tá? O fósforo, que também está presente em muitas formulações de adubo, ele é um elemento que está associado à questão energética da planta, né? Vocês vão lembrar lá da questão do ATP, quando vocês estudaram lá a fisiologia vegetal, acredito que vocês devam lembrar que metabolicamente aqui no sistema fisiológico da planta, a gente tem lá a fonte de energia que é através do ATP, né? O ATP é a molécula que armazena energia para estar sendo usada aqui no crescimento da planta. E o fósforo é um elemento que está associado a esse acúmulo de energia, né? Tanto é que é o nome lá, né? Adenosina trifosfato, ou seja, tem o fósforo compondo a molécula lá do ATP, que é a molécula energética da planta, onde a planta vai estar produzindo ela para fins de acúmulo de energia. E o próprio potássio, né, pessoal? O potássio, ele é um elemento que está muito associado com a questão do crescimento vigoroso dos frutos, né? O potássio, ele está ali trabalhando aí na translocação de frutos dentro ali da planta, né? Ele é responsável por pegar esses alimentos que estão sendo produzidos nas folhas e translocando ele para os frutos, que é um grande dreno, tá? Então, esses formulados, eles são basicamente aí, estão no mercado.
são bastante usados aí, obviamente, na questão das adubações. A gente vai estar trabalhando aí com vocês aí na questão da escolha desse formulado, tá certo, pessoal? Tá definindo fórmulas, as doses e tudo mais, tá? No caso dos micronutrientes, a gente tem uma importância deles muito grande nas folhas, né? Eles são fornecidos através de aplicações foliares, com exceção do boro, tá, pessoal? O boro, ele é um elemento que ele tem sua eficiência maior quando ele é aplicado na via solo, tá? Ele tem um efeito mais duradouro, tá certo? Do que quando ele é aplicado nas folhas, justamente por uma questão também de mobilidade. O boro, ele por ser um elemento, eu vou discutir isso para vocês numa outra videoaula, mas o boro, ele por ser um elemento assim que ele não tem muita mobilidade nos tecidos da planta, né? Quando ele é aplicado via foliar, ele não se movimenta na planta. Então, quando fornecido via solo, e aí eu vou discutir com vocês as fontes de boro que a gente tem na aplicação via solo, aí a gente tem um exemplo aí do ácido bórico, basicamente, né? Existem outras fontes de boro, mas basicamente o ácido bórico é o fertilizante que contém boro na sua formulação. O boro, então, quando ele é aplicado no solo, ele consegue manter o teor de boro na planta por mais tempo, tá? Por cerca de 1 ano e meio, 2 anos. E isso é muito importante justamente por essas folhas que estão desenvolvendo aqui, pessoal. Ó, essas folhas da extremidade, tá? Eu vou falar com vocês quando a gente estiver tratando a questão das deficiências, que o boro, por ele não se movimentar, ele não ter essa mobilidade dentro da planta, então o fornecimento dele precisa ser constante. E esse fornecimento constante ele só acontece quando o boro é aplicado na via solo, porque quando você aplica ele na folha, né, você vai estar corrigindo ali, obviamente, uma possível deficiência. Mas as folhas que forem surgindo, os novos pares de folhas que forem surgindo após essa aplicação, elas não vão ser nutridas com boro. Então, do contrário, quando você aplica ele no solo, e eu vou discutir com vocês técnicas de aplicação desse boro no solo para que a gente tenha uma adubação obviamente eficiente. Do contrário disso, né, quando ele é fornecido na via foliar, as aplicações precisam ser constantes, de modo que a gente possa estar mantendo os teores de boro na folha adequados. O que não acontece no solo, né? Quando a gente aplica uma fonte de boro ali no solo ali, especialmente se for uma fonte de liberação gradual, a gente vai ver que por um bom tempo aí esse boro ele vai estar sendo mantido aí na planta por um longo período de tempo, tá? Vou fazer uma videoaula com vocês, pessoal. Vai ter uma outra videoaula em um outro momento aí, que vai estar discutindo com vocês um pouco mais sobre essa questão da função dos nutrientes, tá? Mas eu gostaria só de fazer esse destaque mesmo aqui na lavoura, porque a gente vai entrar agora no período chuvoso, a gente observa aqui que a lavoura ela está em estado aqui que já está necessitando das adubações, né? Então a gente espera efetivamente que essas chuvas regularizem logo aí, tá? Para a gente poder efetivar aqui efetivamente aqui as adubações, realizar essas adubações aí corretamente, para que essa lavoura possa responder adequadamente a esses tratos culturais, beleza? Então numa outra videoaula aí a gente vai estar discutindo um pouco melhor sobre essa questão aí da função dos nutrientes na planta. Como eu já destaquei aqui com vocês, a gente tem lá nitrogênio, né, que é um elemento que participa desse crescimento vegetativo da planta, ele é um componente ali das proteínas. O fósforo, ele está muito associado com a questão de energia na planta, acúmulo e fornecimento de energia, e o potássio, né, que como eu disse, ele é um elemento que está associado ali à questão da translocação de fotoassimilados dentro da planta. Então, a energia que está sendo produzida aqui nas folhas velhas, ela tem que ser lançada para os frutos, né? Esses frutos que agora vão entrar em desenvolvimento aí nos próximos meses aí, dezembro, janeiro, então eles vão ganhar corpo, né? Eles vão encher, e esse enchimento dos frutos é muito em vista do potássio, né? O potássio é o elemento que vai estar fazendo essa translocação de fotoassimilados, né? Do que a gente chama de fotoassimilados, que nada mais são do que os compostos produzidos pelo processo fotossintético. Então o potássio ele vai estar atuando ali internamente na planta, fazendo toda essa translocação, tá certo? A princípio, essa aí é a função desses 3 elementos. O enxofre, obviamente, está ali associado ali também nessa questão da formação de proteínas, né? Muitas proteínas que estão presentes ali dentro da planta, que são essenciais no metabolismo, elas são formadas a partir do enxofre, né? Que está presente em alguns fertilizantes, como eu já citei. E da parte dos micronutrientes, a gente comentou com vocês a respeito do boro, né? Que sobre a questão da eficiência dele ser aplicado no solo. O boro, que é associado ao cálcio, tá? Ele é muito importante no pegamento da florada, tá certo, pessoal? Época que as flores estão abrindo, é essencial que tenha boro disponível na planta, tá? Ele participa lá do pegamento da floração, porque ele interfere no desenvolvimento do tubo polínico, né? Então é importante a gente destacar isso aí.
E lá existem, dentro dos micronutrientes também existem o zinco, né, que é um elemento também que está associado também ao balanço hormonal dentro da planta, tá? As auxinas, né, que provavelmente vocês viram a questão das auxinas lá quando a gente estudou a parte de fisiologia vegetal, acredito eu que vocês devam lembrar. O zinco, ele é um elemento que participa da formação de auxinas na planta, né? Ele é um precursor desse hormônio. Então vai influenciar aqui, ó, no desenvolvimento vegetativo aqui dos ramos, né? Nesse crescimento entre nós aqui, ó, tá? No caso de uma deficiência de zinco, esses nós aqui eles ficam curtos, tá certo, pessoal? Então ele está associado aí nessa questão também aí do desenvolvimento vegetativo. Aí a gente tem lá outros elementos, como o cobre, como o manganês, o ferro, o próprio ferro, né, que está ali também como micronutriente, todos eles vão estar influenciando aí, pessoal, de alguma forma dentro do metabolismo ou do processo de respiração da planta para estar dando todo esse crescimento, esse desenvolvimento aí do vegetal. Então, só falando com vocês aqui rapidamente, né, nesse vídeo aqui a respeito dessas funções dos elementos, claro que numa outra videoaula aí a gente vai dar um pouco mais de detalhes, mas eu acho importante a gente estar fazendo esse vídeo aqui na lavoura com vocês aqui, para a gente tá dando esses destaques na lavoura, porque é importante, né, pessoal? Bom, beleza. É isso, tá certo? Valeu aí pela atenção de vocês. A gente vai estar falando um pouco mais sobre esses aspectos aí das funções dos elementos, um pouco sobre as deficiências deles aí, numa outra oportunidade, numa outra videoaula. Aqui é mesmo para dar essa ideia geral aqui para vocês aqui do que a gente vai estar vendo aí. Beleza, pessoal? Então, até uma próxima videoaula aí. Até mais.